que chorou, que sorriu, e etc. E isso tudo dentro do corpo de uma menina. Praticamente pelos dados e pelos escritos de uns 16 anos, 15 para 16 anos. Então, ela não podia ter uma maturidade como uma jovem de 20 ou 25. Mas a humildade que ela teve e a santidade que ela tem é o que deu todos os requisitos para ela suportar tamanha responsabilidade. Vocês podem observar isto na própria natureza humana. Uma jovem, quando ela guarda sua castidade, sua virgindade, ela é diferente de qualquer outra jovem que não guarda esta dignidade. Porque a virgindade é um ato criado por Deus simplesmente para definir o que é daquilo que não seja. A virgindade é um laço, é um voto que Deus colocou nas meninas para tê-las, ela, como uma reserva de domínio. Como Eva, a mulher, não conseguiu ter esta reserva e acabou caindo no erro do pecado. Então ela se tornou uma pessoa diferente. Infelizmente, ela se tornou a mãe do pecado. Eva foi a mãe do pecado. E por este fato tão dolorido, ela ficou diferente do que ela foi feita para ser. Então ela deixou agora de ser a mulher para ser Eva. Primeiro nome que Adão dá para ela se chamará mulher. Porém, quando ela peca, ela precisou ter um nome, Eva, para definir o que é do que não seja. Nessa definição, ela vem com uma aliança quebrada e com uma marca no seu corpo. A marca que não foi ao que Deus deu, ao que Deus fez, mas a marca que o inimigo fez. Essa marca tem um nome, adultério, que significa adulterou o plano de Deus, adulterou a ordem de Deus. E quando se adultera, então já não é mais a mesma coisa. Veja uma assinatura adulterada, não é mais a mesma coisa. Ou um produto adulterado, não é mais a mesma coisa. E nós somos um produto de alta qualidade que Deus fez, diferente de todos os feitos. Diferente de todos os feitos. E o que Deus faz? Deus coloca, então, na mulher, esta regra, por causa do pecado. Então, a mulher, a jovem, passou a ter uma regra na vida. E por isso, ela necessita, mensalmente, fazer uma troca de sangue. Ou seja, ela tem que esvair aquele sangue, porque adultério gera sangue, para que Deus refaça um novo sangue nela novamente. Tudo isto
é por conta que o pecado criou. Com Nossa Senhora não foi diferente. Ela também tinha as regras, porque ela é humana. Mas ela guardou no seu corpo a virgindade. E a mesma coisa que o anjo disse para Maria, é o que o anjo diz para todas as meninas hoje. Quando Deus olha na terra e vê uma menina virgem, os anjos louvam e diz: achastes graça diante de Deus. A virgindade é uma graça tão grande que o céu olha e contempla e pode dizer: és cheia de graça. Uma menina que casa virgem, sem deixar tocar em suas intimidades, por mãos do rapaz, ela se casar com um menino que também guardar a castidade, não existe qualidades de demônios que consiga destruir esse casamento. Por mais que sofra, se dá separação, ou um ou outro veio comprometido com este pecado. Por isso, quando se fala em Nossa Senhora, não se vê só a mãe de Jesus, não se vê só uma jovem virgem, vai muito mais além. Uma jovem virgem, ela tem tudo puro. A impureza, ela vem no sangue. Eu digo isso com propriedade porque a Bíblia me diz isto. A Bíblia me ensina em Coríntios que há muitos pecados, mas que o pecado é fora do corpo. Mas a Bíblia diz: aquele que peca com o próprio corpo, então este é o que condena a sua alma. O que é pecar com o próprio corpo? Eu posso pecar com o meu corpo, mas em pecado externo. Xingar, bater no outro, falar mal e etc. É tudo um pecado fora do corpo. Mas o adultério é pecado com o próprio corpo. E esse adultério, o que ele faz? Ele mancha o sangue. Como o sangue é vida, se o sangue estiver manchado, toda uma vida vai estar manchada. Toda uma vida vai se envolver, porque nós sobrevivemos pela corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, gente, é o que movimenta todo o nosso ser. E amados e amadas, um dia eu comecei a perceber que a torneira não saía água. E aí quando eu fui averiguar, dentro estava cheio de sujeira, tinha uma espécie de lodo. Então a caixa estava cheia, a torneira era seminova, mas não produzia água, porque ali dentro tinha sujeira. O pecado, principalmente o pecado do adultério, ele suja o sangue, porque sexo envolve sangue, e sangue envolve geração. Por isso, Deus disse para Abraão, porque Abraão pecou, ouvindo o que a mulher tinha dito, a Sara tinha dito, e foi lá ter filho com Agar, sua empregada. E Deus disse para ele que ele seria pai de uma nação, mas que a geração dele sofreria uma escravatura por 400 anos. Mas Deus lembraria de sua geração e devolveria
para a promessa. Então Deus, no Monte Sinai, diz para Moisés: escreva isto, que eu irei passar no meio do teu povo. Isto quando Moisés já estava em caminho para a terra prometida. E digam a ele que o Senhor teu Deus é um Deus que ama e que perdoa o pecado do seu povo, mas que não tem por inocente e castiga o pecado dos pais nos filhos, dos filhos nos teus filhos, até a 4ª geração. Irmãos, mas diga ao teu povo que eu usarei de misericórdia até a 1000ª. Então, uma geração que sofre essa quebra de aliança, há 400 anos atrás, isto vem caminhando na corrente sanguínea do ser humano. O batismo apaga o pecado original, mas o batismo não tira a cicatriz que o pecado original deixa. O batismo não pode devolver a virgindade, uma vez que ela foi rompida. Até porque a maior parte das virgindades é rompida antes do batismo, é antes do nascimento. E o inimigo, ele vem sempre rasteando as pessoas pela referência que ele tem. Esse foi o motivo, porque o Senhor Jesus conservou a pessoa de Nossa Senhora, para que ela não pecasse. E como ela não teve esse pecado, ela teve como gerar um santo dentro dela. Se Nossa Senhora tivesse pecado, o sangue de Jesus teria mancha. Então o que Deus faz? Olha o zelo que Deus tem pelo ser humano. Ele escolheu, ela corresponde com a escolha, porque tem os dois lados. Nós temos que corresponder com o apelo de Deus. E Maria fez isto. E olha que não é uma tarefa fácil. Você lê a Bíblia aí, Maria se inclinou, eis aqui, escrava do Senhor. Você fazendo isso, é tudo bonito, mas é aéreo. Se você aprofunda bem, se você fica no lugar de Nossa Senhora, você vai ver que não é uma tarefa pequena. Se você fica um minutinho no lugar de São José, você vai ver que não é uma tarefa pequena. Qualquer um que às vezes é meio ameaçado de ser traído, já fica. E José, ele soube de tudo isso. E ele quis rejeitá-la. Mas a Bíblia diz que José era um homem bom. Então veja, o bom se conecta, se torna uma coisa certa. Maria, então, guardou essa virgindade, para que o filho dela, Jesus, viesse nesse mundo sem mancha. Então esse é o grande segredo que o mundo às vezes não conhece. Por isso, irmãos, a guerra, o maior pecado e a maior vantagem que os demônios têm no mundo do pecado é exatamente isto. É conseguir romper a virgindade de uma menina. E para ele chegar nesse ponto, ele lança tudo que incentiva uma jovem se perder. E hoje nem é jovem mais. Molecadinha de 3, 4, 5 anos, já quer ficar beijando na boca, já está falando em namoradinha. E o que é pior, os pais acham graça e dão risada. Então isso incentiva, pegar 10, 11 anos, já estava indo numa escola para vocês verem. Estão ali atrás do muro, menininha que nem formou peitinho, mas está abraçadinha com o moleque, dizendo que é namorado, mandando mensaginha por celular. Que mundo que nós estamos vivendo? Que mundo que nós estamos vivendo?
atendi uma família de Guarapuava que a menina tinha 11 anos. Com 10 anos ela se formou. Com 11 anos ela já estava grávida. Gente, mãe que é essa? Uma criança pode ser mãe? Mas é o mundo que nós estamos vivendo. E o que é pior, que isso ficou tão banalizado, isso ficou tão, quer dizer, sem regra, que virou uma enxurrada. A ponto de o prazer sexual da forma correta já perdeu o gosto. Então o diabo diz, não, tenho que acabar com essa coisa. Então você, como menina, não goste mais de menino. Não. Você tem que sentir atração por outra menina como você. E o diabo conseguiu esse plano. E olha o índice de menina vivendo com menino e de menino vivendo com menino. E ele vai lá na lei e pressiona a lei. Não se pode falar contra isto. É livre-arbítrio, é a cabeça de cada um. E se você denunciar isso, você vai preso. Satanás é horrível. Então ele rouba teu filho, joga no braço de outra menina e ainda agora inventa de casar. Mas então se essa raça quer ser mulher, sendo homem, manda essa praga gerar um menino dentro da barriga dele. Não, isso eles não conseguem. Então eles fazem barriga de aluguel, pega outra desqualificada, coloca um fio na barriga dela e traz. Isso é filho de demônios. Filho nascido nesta classe são demônios. Nossa Senhora em Garabandal, numa das aparições, disse que o demônio riu na cara dela. Tem um livro que escreve isto. E disse que não adiantava ela pedir intercessões para essa humanidade, porque a humanidade já estava submisso às leis dele. E antes de Jesus voltar, ele derrubaria todo esse plano de Cristo. Quem está conversando? Fazia com que casamento não iria existir mais. E nem essa tal de honra, de homem respeitar mulher, mulher respeitar homem, não. Isso iria ficar totalmente liberado. Em algumas faculdades, os banheiros já é tudo igual. Para menino e para moleque. Não tem mais divisão, não tem mais separação. Esse é um pedacinho do inferno na terra. E quando esta geração chegasse à quarta nesse sentido, então estes já não seria mais filhos de Deus. Já seria filhos das trevas. O demônio disse, quem que está conversando? É por aqui ou lá fora? Se conversa quando eu estou falando, me atrapalha aqui. Amados e amadas, o demônio lançou um projeto, eu sei porque eu fui funcionário dele, que para ele conseguir uma alma na terra, ele tinha que lutar dia e noite para tentar destruir um casamento. Mas então eles criaram uma técnica de não deixar o inferno lá onde ele está, mas de pegar o inferno e trazer para o planeta Terra. E fazer com que, através desse entreposto que ele colocasse na Terra, para ele circular o mundo e fazer com que o mundo acreditasse nele. Em 79, eu recebi um livro que dizia assim, que os demônios tinham um grande problema de vencer a igreja de Jesus, por conta destas beatas que viviam com um terço na mão rezando dia e noite. E nesse livro dizia, eu gosto muito de ler,
nesse livro dizia que cada vez que um ser humano mudasse uma conta do terço e dissesse Ave Maria, cheia de graça, era como soltar uma bomba na cara dele. A face do demônio desfacelava, porque a desgraça aconteceu para combater a graça a partir do momento que ele vencesse a mulher. E no Éden, ele venceu a mulher. Ele fez com que a mulher ouvisse a palavra dele. Oh não, não há problema você tocar no proibido. Se você tocar, você fica sendo Deus como teu Deus. E você vai conhecer o que você não conhece. Então esse é o grande segredo. Depois que isto ocorreu, então foi lançado no corpo humano um desejo além da lei dada por Deus. Deus, vamos dizer, o gozo, o gosto sexual, o prazer sexual, não é esse prazer que a humanidade usa e faz. 90% dos casamentos se desgraçam porque eles têm um relacionamento sexual com o gozo e com o prazer demoníaco. Às vezes fazendo da esposa como que uma prostituta. Esse não é o que Deus fez. Não. Deus deu um prazer, um gozo sexual em ambas as partes, para que através deste gozo eles vissem o fruto que viria através disso. Genésio, fique sentadinho, senão você me atrapalha aqui, irmão. Fica andando aí e me desconecta aqui. Queridos irmãos e irmãs, o que o diabo fez? A partir do momento que ele conseguiu implantar isso na mulher, ele excedeu o prazer, ele excedeu o gozo. Então deixou o homem quase que louco por sexo, deixou a mulher quase louca por sexo. E é o que ocorre, porque uma vez que se cai nisto, o primeiro que vai de embrulho é a honra. Uma menina sem honra, para que serve? Ela nunca mais é a mesma. Ela nunca mais é a mesma. Eu estava na faculdade de Prudente com 150 jovens, quase metade por metades. Eu fui dar uma palestra, ali estava em último ano. Eu não sei o que Deus faz comigo. O cara com um ano de escola e pregar, faltava um ano para ser juiz, faltava um ano para ser médico, faltava um ano para advogado, enfim, uma classe muito alta dentro da faculdade de Prudente. E eu entrei lá com esse jeitão todo atrapalhado meu, mas arrisquei pedir, erga a mão quem ainda guarda a sua honra. Uma menina ergueu a mão no meio daquele povão, mas fizeram uma chacota e começaram a dar risada. Eu falei, faz favor, vem aqui na frente. Uma menina bonita, bem apresentada, era o último ano dela de médica. E aí eu questionava ela, por que você guardou tua virgindade até hoje? Ela tinha 28 anos. Ela disse, eu sou uma menina temente a Deus. Eu sou devoto de Nossa Senhora. Eles faziam, eles calem. Tenha educação, vocês são facultados. Deixa ela falar. Esse grito não é por gozações. Esse grito é por desespero de vocês não poder ser como ela. Calou. Umas par delas começou a chorar. Porque, amados, isso é muito lindo. A pessoa que consegue guardar. Então ela fica diferente, ela é diferente.
ela tem a marca de Deus no corpo dela. Ela não tem a marca do inimigo. Este é o valor de Maria. Esta é a honra. E por isso, Deus achou graça diante dela. E disse, você vai ser a mãe do meu filho, a mãe de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, quando isto é desconectado, perde toda aquele sabor, aquela graça. Vai namorar, vai casar, vai entrar de noiva, mas o que tem embaixo daquele vestido? É uma noiva ou já é uma mulher? Por que vocês acham que Deus exigiu um cordeiro de 1 ano sem nenhuma mancha? Porque enquanto a ovelha não foi coberta, ela é cordeiro. Por isso Jesus é o cordeiro, porque Jesus não teve esses procedimentos. Mas depois que a ovelhinha foi coberta pelo macho, ela não é mais cordeiro, ela é ovelha. Ela já é emancipada. A menina é uma virgem enquanto ela tem sua virgindade. Mas se ela transa com o namorado, seja com quem for, ela deixa de ser uma virgem. Ela já é uma mulher. Por isso, Eva se tornou Eva, a mulher que pecou, a mãe do pecado. E isto, então, tornou-se uma aberração no mundo, porque o que mancha o sangue nesse pecado não é só o sangue dos dois que se mancham. É a dignidade de toda a família. Um erro envolvido num filho, não é só ele que errou. Não é só ele. Vai envolver toda a família. Por isto, esta lei, ela é séria. E é uma lei tão séria que, uma vez que eu escolho a viver nesse pecado, eu não tenho direito de ter comunhão com Jesus, enquanto eu não reparar esse erro como fez Davi, enquanto não reparar esse erro como fez Abraão e tantos que acabaram errando. Irmãos e irmãs, é impressionante esta lei, e esta lei não cumprida não entra no céu. Pode quem for na igreja dizer que Deus tem... Não entra. Não entra. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E não entra. O que será desse povo? Esse povo não tem noção. Quando essa terra tremer, esse povo não tem noção, gente. O que vai ser esse planeta Terra? Esses dias deu um apagãozinho aí, não sei de quanto tempo, do outro lado do mundo aí. Já ficaram todo apavorados. Teve alguém que me ligou mandando mensagem. Ai, Sr. João do céu, está apavorado. Ai, aqui está uma escuridão e tenho que... Calma, filha, não é assim as coisas. Essa escuridão não vai ser 1, 2, 3 países. Essa escuridão vai ser total. A Bíblia diz que o sol não vai clarear. A lua e as estrelas serão abaladas. E os astros dos céus cairão. Você já parou para entender o que isso significa? E que isto vai acontecer. E que esta geração, ou seja, o ser humano, irá ver isto. Não sei se eu e você vai ver. Mas os humanos que viverem aqui, vai ver. Então isso vai acontecer. E pelos dados, gente, bíblico, nós já estamos em aviso prévio.
Porque todos os dados que Jesus contou para os discípulos que iria acontecer, já aconteceu. Então se pergunta, por que ainda não concluiu? A Bíblia responde, porque Deus está usando de misericórdia. Nós estamos vivendo em 2 tempos. Um tempo que debandou totalmente e um tempo que está buscando totalmente. Tem uma classe de gente que está voltando para Deus, está voltando para a igreja e está rezando. E Deus há de levantar nesse planeta Terra uma pessoa que decreta moral e dignidade nestas igrejas, nesses pregadores, nesses sacerdotes, porque está indo muito de qualquer jeito. Você olha um padre, parece um mocinho aí da balada. Não se tem mais uma característica de padre, não se tem uma vesta, um kleshma para dizer eu sou um sacerdote. Não, e é tudo meio Deus dará. Não funciona, não funciona. Para cada regra tem que ter uma roupagem. Você não vai ver um juiz de camiseta lá fazendo julgamento, um advogado de bermuda. Não, eles não têm lá todos os seus paramentos. O sacerdote também tinha que ter esta referência para que alguém chegasse e olhasse, é um sacerdote. Mas o que faz isso é sarriado, é gozado, porque está muito, muito devagar a coisa. E tudo isso, a Bíblia narra, que o sacerdote iria ser tratado como os homens, ou seja, não ia ter definição. E isso vai ficando muito fácil para as pessoas pecarem. E as pessoas, então, vai pecando, vai se confessar, não, filho, se você ama, pode viver com ele. E não é assim. A Bíblia não diz assim. Ah, mas a Bíblia não pode ser levada ao pé da letra. Então, pega e mete fogo nisso e deixa a boba lastrar, como dizem alguns por aí. Não. Aquele que mudar uma vírgula do traço da lei será declarado menor no reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, em Lucas capítulo 2, conta um fato extraordinário, quase referente ao que vocês acabaram de ouvir. Naquele tempo, apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. E por que esse César fez isto? Porque já havia notícia que um rei estava por nascer. E a Bíblia comenta, este recenseamento foi feito antes do governo Quirino na Síria, versos 3. Deixa eu pegar aqui, que fica mais grandinho para mim ler, me facilita mais. Versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. A música que nós cantamos agora, eu tirei desse texto aí, lá em Mato Grosso do Sul. Para se alistar com a sua esposa, Maria, que estava grávida. Estando ele ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz seu filho primogênito, envolvendo-o em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso já é algo para meditar. Para todo mundo tinha lugar. O único que não teve lugar foi Nossa Senhora. E o duro que esse fato se repete. Em quantas famílias que não abrem as portas para Maria entrar? Em quantas famílias rejeita Nossa Senhora? Quantas famílias rejeita a imagem de Nossa Senhora? Gente, imagem quer dizer ação. A imagem, ela produz um agir, uma ação. Então você completa a frase, imaginação. Que ação, que imagem
você poderia ter de um santo, de Jesus, se você não tivesse uma imagem de santo? Queridos irmãos e queridas irmãs, então Nossa Senhora não teve lugar. Isso é muito humilhante. Qualquer mulher, qualquer homem faria um barraco se ela estivesse para dar luz e o hospital dissesse: não posso te receber aqui não, porque está tudo cheio, vai procurar outro canto. E se fosse procurar outro canto, não, aqui em casa eu não quero que você venha dar luz não. José e Maria passou por tudo isto. Depois de sair lá de Nazaré e lá em Belém, montado numa jeguinha, você foi mãe, você já teve um filho na barriga, você sabe o que é um filho na barriga? Eu não tenho noção, mas às vezes quando a gente come um pouquinho mais, pesa o estômago, fica um desconforto. Agora imagina uma criança lá dentro, pulando, chutando. Se bem que Jesus era educadinho, eu acho que ele não fez muito barraco lá dentro. Mas não deixou de não ser um peso. E ela em cima de um jeguinho, passo a passo, até chegar lá. E quando chega lá, cansado de viagem, acaba ainda. Depois pega a menininha, não deixa elas brincando assim, que uma criança chama a atenção do povo. Põe ela lá fora, brinca lá fora, ela fica com carinho brincando, todo mundo volta a atenção nela, eu fico falando e o povo olhando para a criança. Desculpa, gente, eu sou muito chato, mas me atrapalha, não é porque eu não gosto de criança. Eles me tiram o foco. Gente, para você pregar isso, você tem que estar muito centrado. Então tira o foco, não é chatice da minha parte, não. Eu sei que vocês vão depois falar, o João é muito chato. Não é, gente, atrapalha, e eu me atrapalho. E se eu me atrapalho, aí eu me perco aqui e fica... Amém, desculpa, não leve a mal, pelo amor de Deus, é só porque me tira o foco aqui. Então Nossa Senhora, ela não, aí eu já me perdi. Ela cansada da viagem, suponho que até com vontade de comer alguma coisa. Chega lá, ninguém abre as portas. Não tem lugar. E para muitos e para muitas ainda Nossa Senhora não tem lugar. Rejeita, fala mal, discrimina. Mas ela é mãe. Ela não se chateia, porque mãe é mãe. O filho sai da barriga da mãe, mas não sai do coração da mãe. Alguém foi e disse: olha, tem uma manjedoura ali embaixo, é um paiolzinho, mas ao menos a tua esposa não fica no sereno. Olha que coisa tremenda. Versículo 2, vamos lá. Este recenseamento foi feito, eu vou continuar para pegar o foco de novo, feito antes do governo Quirino Sírio. Todos iam listar-se, cada um à sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém. Versículo 5. Para alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz a um filho primogênito, envolvendo-o em faixa, reclinando num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia aos arredores, olha a palavra, havia aos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor refugiou-se ao redor deles, e tiveram grande temor, ficaram com medo, porque vem uma luz, clareia. E foi uma história quase igual a minha, quando eu tive aquela luz me clareando, pedindo para mim subir no monte. O anjo disse-lhe: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será a alegria de todo o povo. Todos os pastores sabiam que essa promessa existia, mas não sabia como ela chegaria. Versículo 11. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Versos 12.
Isto vos servirá de sinal. Acharei um recém-nascido envolto em faixa, posto numa manjedoura. O versículo 13 diz: e subitamente o anjo se ajuntou a uma multidão de exército celeste que louvava a Deus e dizia... Eu quero que vocês entendam a Bíblia. Lê este versículo 13 novamente para ver se você vai entender o que você está lendo. Vamos lá. O que aconteceu? Uma multidão do exército que fazia o quê? Dizia o quê? Para entender. O que os anjos diziam? Ficou só no mais alto do céu a glória? Então continua o texto. Que Maria é? É uma benevolência, uma benfeitora, uma bendita, uma abençoada divina. Maria é divina, diga isto. E é pela divindade de Maria que veio a divindade de Cristo. Se eu nego Maria, automaticamente eu estou negando Cristo. Este versículo tem que ser arrancado e jogado fora. Então existe, gente, uma cultura católica que não pode se desfazer nunca, mas tome cuidado. Porque o mundo está abarrotado de pessoas inspiradas a falar mal, a destruir, a tirar a credibilidade, fazendo quebrar as imagens. Tem gente que é feito para isso. Não vamos julgar, não vamos condenar, porque não é o nosso papel. Mas o nosso papel é literalmente seguir a doutrina da qual nós nascemos. E uma doutrina que vai sofrer muitas perseguições. Bento XVI, mas São João Paulo II escreve um catecismo dizendo que escreve no catecismo dizendo que nós estamos nas últimas horas, que a era final do mundo chegou e que o tempo é do Espírito, mas será um tempo muito grande de provação pela igreja, muito grande. Nos exterior, estava vendo uma reportagem esses dias, me foge o nome dos países. Já tem inúmeras igrejas com portas fechadas, porque não tem fiéis para movimentar ela. Onde eu morava, até eu escrevo no meu livro, as comunidades que eu fundei lá. Guabirova de Baixo, Guabirova de Cima, Santa Maria, Sem Alqueires, Serrinha, Frutal, Água da Areia. A Água da Areia estava com as portas fechadas, o padre fechou a igreja e disse, olha, não celebra mais missa aqui, porque tem missa aqui. E falou com essas palavras, tem 2, 3 gatos pingados aqui dentro e o campo de futebol lá cheio de gente. Então, se é a bola que vocês querem, vão lá chutar a bola, não venham mais celebrar aqui. Mas eu e o meu amigo voltamos lá, não pare, dá a chave que nós vamos mobilizar. E pela graça de Deus, foi onde eu comecei minha catequese e movimentei, quando saí de lá, deixei uma igreja repleta de gente. Queridos irmãos e irmãs, então, o mundo está caminhando pela perda total da fé. Pela perda total da fé. A fé, ela tem que nascer da família. E as famílias estão perdendo a fé. A família estão perdendo aquele braço forte de educar. Não se valoriza mais a Eucaristia como ela é. Então, essa glória no mais alto dos céus e na terra, paz aos homens, objeto de benevolência divina, homens está na classe humana. Esse humanismo
Nossa Senhora diz: depois que os anjos vos deixaram e voltaram para o céu, os anjos fizeram um clamor ali. E olha que feio, com tantas casas, com tantos lugares adequados, não deram. Então os anjos louvaram lá na mangueira, lá na manjedoura. Que coisa tremenda. Depois os anjos deixaram e voltaram para o céu, falaram aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou, o que o Senhor nos manifestou. Vamos ver se eles estão sabendo do que nós estamos sabendo. Olha onde Deus vai buscar, gente, num punhado de homens, tudo sujinho, tadinhos, que está lá cuidando de ovelha. Eles que tiveram esta graça, porque os grandões, os paramentados, os que estavam no templo, os doutores da lei, que tinha todo o poder na mão, esses negaram tudo isto. O mundo está voltando a ser isso, sabia? Hoje se valoriza um cachorro, um boi de raça, uma soja, e eu sei lá mais o quê, e deixa Jesus segundo, terceiro plano. Se você mata uma criança, tudo bem. Se mata um chefe de família, tudo bem. Se mata um cachorro, vai preso. É um mundo desvalorizado. E a gente vai se desvalorizando com o mundo, para acompanhar a ética mundana. Mas São Paulo escreve em 12:2 de Romanos: não conformei com este mundo, mas transformai-vos para ver com que espírito é que estamos vivendo. E com esse espírito, para você conhecer o que é bom, o que presta, o que edifica, e o que não presta e o que não edifica. Então, foram, versículo, entra aí, bendito. 16 aqui, não entrou aqui. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Deixaram os cabritinhos lá e foram na manjedoura e lá encontraram o que a luz tinha avisado para eles. Por isso que diz assim: uma luz brilhou. E esta luz, os profetas já tinham visto. Isaías, por exemplo, escreve realmente isso no capítulo 9. Que haveria de nascer uma luz, viria um para governar, etc, etc, etc. Isaías já tinha dito isso para Acás também. Acás, que governava, entrou numa briga com Racim, outra raça lá que não temia Deus. No fim, Acás começou a ceder todo o governo, e o Senhor disse: Isaías, vai lá e avise Acás, para ele não ter medo desses tições de fogo que está aceso, porque isso aí logo vai apagar. Mas que ele mantenha o seu arrega, que ele mantenha o seu direito de servir a Deus. Segure só um minutinho, porque eu vou falando nos textos e eu não mostro. Vocês acham que às vezes é coisa da minha cabeça. Pega capítulo 7 de Isaías, mas segura o texto que nós vamos voltar nele. Só para você dar uma olhada como é sério as coisas do Senhor. Eu disse Isaías capítulo 7, já pegamos aqui. Onde que você está, Isaías? É uma passagem muito bonita, que diz assim: no tempo de Acás, de Joatã, filho de Osias, rei de Judá, Racim, rei de Arão, foi com Pecá, filho de Romélia, rei de Israel, contra Jerusalém para dar combate, mas não pôde apoderar-se dela. Quando se soube na casa de Davi, diz a Bíblia, que o exército da Síria estava acampado em Efraim, o coração do rei e de seu povo ficaram perturbado como as árvores das florestas agitadas pelo vento. E para não demorar muito, vamos já pelo versículo 4. E diz-lhes: tem ânimo. Pega o 3 para não pular muito, né? Então disse o Senhor a Isaías, o que eu acabei de dizer antes:
vai ter com Acaz e com Sear-Jesube, teu filho, na extremidade do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. E diz-lhe, vai lá na estrada onde todo mundo passa, que é esse pisoeiro, onde todo mundo pisa, e avisa o rei o que eu te mandar. Então, Isaías, amando de Deus, vai e diz-lhes, tem ânimo, não temais, não vacile teu coração, diante desses 2 pedaços de tições fumegantes, diante do furor de Racim da Síria, do filho de Romélia, visto que a Síria decidiu tua perdição com Efraim, filho de Romélia, dizendo, vamos contra Judá, nos abateremos e nos apoderamos dele. Proclamaremos rei o filho de Tebeel. E Isaías vai, diz isso para Acaz. Acaz rega. Agaz começa a dizer, olha, não quero que venha me perturbar, e não vai perturbar a Deus com essa história de ficar fazendo pedido para Deus, porque ele tinha medo de enfrentar as ameaças dos 2 que estavam querendo tomar o poder. Mas esse reino é de Deus, e Deus não deixa o reino dele desabar. Então, quando Isaías viu que Acaz não deu importância pelo recado de Deus, é o que muitos fazem, a gente prega, anuncia, pede mudanças, a pessoa sai, nem dá bola, continua tudo do mesmo jeito. Então Isaías se estressou, voltou lá e disse para ele no versículo 14, já que você não quer fazer nada para defender a terra de Davi, o reino de Deus, versículo 14, disse para ele, por isso o próprio Deus vos dará um sinal. Já que você não age, Deus vai agir. É o que Deus está fazendo ultimamente nesses tempos. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, e até que saiba rejeitar o mal, escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis que tu temes será devastada. Então, faça alguma coisa, porque Deus está de olho, e Deus vai fazer justiça nessa corrupção infernal do seu governo. E essa mesma voz, Nossa Senhora nas aparições já disse para essa humanidade, dizendo que é para rezar, que é para converter, porque o filho dela voltará nessa terra. E a Bíblia diz claramente isto, que o Senhor voltará para julgar esta terra. E ainda não veio, gente. Tem um dado muito lindo, em uns escrito, em um livro. Eu não lembro o nome. Se eu lembrasse o nome, eu já ia dar para você ler. Num congresso que foi feito entre os santos sacerdotes, aqueles, dá um nome, esqueci, que os bispos fazem de tempo em tempo lá. Como? Concílio, muito obrigado. Obrigado por me ajudar. Num dos concílios, que foram tantos, houve um debate entre os que estavam no concílio. Normalmente, às vezes, nem sempre, mas às vezes, segundo, algumas pessoas de outras crenças também vão. Existe isso, vocês viram agora na morte do Papa. Quantas pessoas que diz que não cultuava a Igreja Católica, mas não podia negar que a Igreja tinha um santo homem para governar. Mas já tem outra raça que moe o Papa Francisco. Que ele era pedófilo, que ele apoiava a corrupção, e que ele era isso, que ele era aquilo. Queridos irmãos,
Não dê ouvido, pelo amor de Deus, gente. Porque essa internet fala, principalmente relacionado à Igreja Católica. Não dê ouvido, não dê ouvido. Nós vamos passar muita provação. O catecismo da igreja diz que muitos católicos vão perder a fé. Isso já me aconteceu em 81, um ano de renovado que eu tinha, quando eu entrei num desespero e eu estava já com o pé dentro da Assembleia de Deus. A oferta era muito boa, o valor era muito alto e o acolhimento que eu tinha foi muito grande. E eu então fui à procura de alguns pastores, eu não nego isto, mas nada deu certo. Por ser uma história longa, não vou testemunhar tudo. Nada deu certo, nada deu certo. E eu aí então me revoltei. Acabei subindo no monte, entrei embaixo de uma árvore e falei um monte de besteira. Deus, já que você me abandonou, eu luto tanto por esta igreja não me acolhe, e papapá, e papapá, e aquela coisa de criança berrenta. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, do que eu estava falando, com a aninha de escola. Eu queria pregar, não tinha nenhum conhecimento bíblico, eu só tinha vontade de pregar. Então Deus é Deus, Deus foi me barrando, foi me barrando. Bendita seja a igreja que me perseguiu. Eu escrevo isso no meu livro. Obrigado, Deus, por cada padre, por cada bispo que me travou, que me perseguiu. Perdão por eu ter até odiado padre, bispo, por ter feito isto. Olha que história. Eu escrevi tudo isso no meu livro. Porque se não fosse a igreja que eu tenho, o que eu seria hoje? Então, amados, aquilo que o Baiano disse ontem, o homem de Deus que não é provado, desculpa, ele não é de Deus. Porque quem é de Deus é provado. É provado dentro de casa, é provado financeiramente, em tudo ele é provado. Então as provas é título para cristão. Provas não é sofrimento, é título para cristão. Diga isso. Prova. E eu então me revoltei com tudo e bem rápido eu fiz um voto com o diabo. Eu já conhecia ele me jogava em beira de rio, ele fazia eu dirigir condução sem saber onde eu estava, fazia tantas besteiras. Eu montava em burro de cara para trás e não caía, montava em bezerro, fazia a maior loucura. E eu falei, ó diabo, Jesus me abandonou porque eu quero anunciar ele, a turma dele não deixa. Mas espera aí, deixa eu te fazer um trato com você. Porque quando eu te servia, dava tudo certo. Eu ia, eu vinha, eu brigava, eu batia, todo mundo me respeitava. Agora eu tentei ser bonzinho, dá tudo errado. Lá em casa o povo me chama de louco. Eu começo a rezar, o povo me proíbe, diz que eu sou fanático. Ah, que vida é essa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um papo aqui com Jesus pela última vez. Se esse Jesus não me atender, você pode vir, porque daí eu vou te servir. Gente, que coisa do outro mundo. Chega uma proposta para mim. Você é uma pessoa muito envolvente, né? Eu disse, nem tanto. Olha, eu sou chefe de um centro espírita. E o meu chefe total é lá de Curitiba. E você se lembra daquele, não sei o que, mercado? Sim, eu volto e meia, eu vejo ele falando aí, aquele que fala, liga já? É aquele. Olha, cada pedaço que eu passei. Nem minha família sabe de tudo isso. Então, o tempo dele está se cumprindo. E se você quiser entrar no trabalho dele, você se alista na organização,
Você só vai andar de avião aí por cima. Você vai receber um poder total. Você vai derrubar qualquer impeachment. Você vai viajar o mundo inteirinho. Será reconhecido pelos canais de televisão. E você terá uma vida milionária. Você não vai vencer gastar o que você vai ganhar com isto. O impeachment que você derruba é milhões que vem na tua conta bancária. E o que eu preciso fazer? Você precisa renunciar à tua fé e à tua religião, ao teu Jesus. Não, isso eu não faço nunca. Faz, vai dar certo. Gente, cada tentação. Dias depois, eu fui chamado para rezar por um endemoniado. E o endemoniado me falou tudo isto. Que se eu servisse ele me levava para as alturas, me dava muito dinheiro, mas eu tinha que negar Jesus. Eu fiquei preso numa casa com um homem endemoniado, das 2 até um outro dia, às 8 da manhã. Não tinha quem entrasse naquele lugar. Um grupo de carismático entrou lá, ele arrebentou tudo. O padre entrou, ele quase matou o padre. Chamaram um exorcista da diocese, ele deixou o pobre do padre quase sem roupa. E eu estou ali preso com esse cara. E eu não conseguia sair. E aí então, chegaram a chamar até um grupo daqueles soldadinhos rajadinhos, milico, naqueles caminhãozão preto do exército. Quando chegaram no portão, 2 caiu. Isso aqui é coisa para o espiritismo. Eu não entro aí. E eu fiquei preso ali. Às 8 horas da manhã, ele deu um pulo para cima e disse: eu não falei que você não podia com ele? Vai embora. Deu um estalo naquela casa e parece que eu voltei. Parece que eu acordei. Eu saí de uma situação, entrei na outra. Queridos irmãos e irmãs, isso foi me dando medo de viver. Porque eu estou ameaçado por uma força muito grande. E comecei a me condenar. Foi por aquilo que eu falei. E agora, Jesus, isso o Senhor me abandonou. Gente, você não tem noção o que é desespero espiritual. Aí eu fui passando muito mal, mas ainda sobrava um restinho de nada de fé. Jesus, vamos combinar. Essa noite, até amanhã às 8 da manhã, se o Senhor me der uma mensagem, me confortar, eu vou te anunciar por toda a minha vida. Mas se o Senhor não fazer nada, eu vou morrer e vou para o inferno. E lá eu vou gritar dia e noite: estou aqui porque não tem quem me salvou. Então me salva, Jesus. Me tire dessa agonia, Senhor. 1h30 da manhã eu acordo. E eu fiz memozinho, não sei falar direito isso, onde eu tinha na minha oficina, onde eu tinha minhas coisinhas, meu escritório, as anotações, e sempre eu orava ali em cima. Entrei lá, e quando foi ali para umas 5h40 da manhã, acende uma forte luz, e vem este anjo que veio a Nossa Senhora, e que me dizia: eu estava contigo quando você ficou preso diante do teu adversário. Eu estava lá. Por isso que ele não te matou. Eu estava contigo quando você me pediu que uma árvore derrubasse uma folha para provar minha existência. Eu estou contigo todos os dias de tua vida, meu filho. Senhor, gente, é emocionante, eu chorei muito. Eu disse: Senhor, eu posso te fazer um pedido? Claro. Amados, eu estou dizendo isto,
Mas não é como que uma voz, uma pessoa na minha frente. É uma coisa que você sente. É uma voz que você vê, mas que você não vê. Não tem como explicar isto. Eu queria fazer parte da Igreja Assembleia de Deus, uma igreja muito boa. Eu já preguei lá, como o senhor sabe. O senhor viu quantas obras bonitas aconteceu lá. O senhor me permite eu ser um assembleiano e deixar a tua igreja católica? Ele disse, não. Eu te fiz para anunciar o meu reino na igreja católica. Se você quiser ir, você tem o livre-arbítrio. Mas eu te fiz para ser católico. Mas, Senhor, eles não me deixam pregar lá dentro. Filho, você conclamará nações que você nunca conheceste. E nações que te ignoravam ocorrerão atrás de ti. Eu te farei um trenó triturador. Vai, anuncia-me. Você nunca deixará de pregar. Você vai ser perseguido, mas nunca vai ser combatido ou destruído, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Amém, querido irmão? Então essa é uma graça que a gente recebeu, e por esta graça eu estou até hoje, não sei até quando vou, porque também sou humano. E eu, humildemente, eu peço oração para que reze por mim, ore por mim, porque quem está à frente de uma missão como a minha é muito perseguido, é muito comentado. As pessoas me toleram, mas não me aceitam. Por que eles não me chamam em todas as paróquias aí para pregar? Não chamam. Porque sabe que a gente anuncia o que eles não anunciam. Meu Deus, faz um cerco de Jericó aí nessa santuário para ver se essa igreja não fica a gente até para o lado de fora. Porque o povo, eles caluniam, eles perseguem, eles falam mal, mas eles gostam de ouvir também. E nesse gostar, sempre um ou outro é abocanhado. Porque Deus tem os seus meios de evangelizar. Mas eu creio que um dia tudo isso acontecerá em nome de Jesus. Amém? Então, queridos irmãos, os anjos foram, anunciaram o que tinha ocorrido. E agora vocês voltam ao livro de Mateus para nós encerrando esta parte da manhã. Quando os anjos foram, e os comentários, desculpem, saiu que Jesus tinha nascido, estava lá em volta em faixa, em uma manjedoura. Conta em São Mateus, no capítulo, deixa eu achar aqui bem rapidinho, amém? Mateus capítulo 3. Quando acharem, digam amém. Versos 1. Não, desculpa, acho que é 2, versículo 13. 2, versículo 13. Amém? Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, lembra que nós falamos que os anjos chegaram lá e encontraram ele. Tendo, pois, Jesus nascido no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. Mateus 2:2. Vamos voltar. Eu falei errado, não sei.
Não, mas eu voltei. Eu falei, não é 3, é 2. Mas tá bom, é capítulo 2. Obrigado e desculpe se foi erro meu. Acharam? Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Olha onde ele vai perguntar, lá no fogo cruzado. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Falar isso para Herodes. Convocou os príncipes dos sacerdotes, ou melhor, versos 3. A esta notícia, Herodes ficou de que jeito? Perturbado e toda Jerusalém com ele. Mas gente, é complicado, né? Quando você vai descobrindo a lei de Deus, você vai ver o tamanho da ignorância da humanidade. Que mal que esse homem iria fazer para Herodes? Mas Herodes é demônio. E o demônio se perturba com a tua oração. O demônio se perturba com o teu trabalho, com o teu movimento. O demônio quer que você faz tudo mal feito. O demônio quer que você dá prejuízo para o teu patrão. O demônio quer que você castiga teu operário. Às vezes por 5 minutos que o operário está parado, o demônio vai e diz, olha lá, ele está comendo o teu dinheiro. Para o patrão chegar com aquela rampa, você escuta aí, você não, amigo, você está ganhando. A humanidade é terrível, gente. É terrível. Então Herodes ficou perturbado. Essa perturbação ele coloca na esposa. Ai meu Deus, eu não aguento essa vida. Essas crianças que me perturbam, eu ando cansado. Ai, eu estou bando de abandonar tudo isso. Você também não me ajuda com nada. Que papapá. Veja o fuzuê que dá dentro das famílias. Diga para o do lado, tua família tem fuzuê? Se o pai reza, a mulher se perturba. Ela vai se perturbar. Agora você me trocou. Agora você quer viver rezando. Você não era desse jeito. Quando você casou comigo, você não falou que você ia viver enterrado em igreja. Agora você me deixa aqui sozinha e sai aí para esse mundo, vivendo aí com essa mulherada. Quanto eu não escutei isso da minha mulher, meu Deus do céu. Claro, né? Eu estou aqui velha, acabada, você me encheu de filho, me joga aqui dentro de casa, agora eu tenho que ficar aqui feito uma boba. Não, vamos comigo. Eu não vou na missão, não. Chega lá, aquela mulherada te rodeia, uma puxa daqui, outra puxa dali, eu fico feito uma bobinha, puxa elas também, vamos. Eu sou meio da pancada também. Quando vai pela pancada, vai pela pancada. Se a mulher puxar o seu, você puxa ela. Ninguém vai te tomar. Meu Deus, você não sabe que eu não te traio. Porque, mulher, se um dia eu te trair, a primeira pessoa que vai saber é você. Ó, baixinha, aí eu caí com outra mulher. Vai dar para continuar ou vai separar? Vamos rachar as coitovitas. Gente, para mim, o choque eu sair do ninho. Eu não tenho meias medidas. Decidiu, vai fazer, vai fazer. Quer ratear? Não, eu faço. Se eu ganhar, ganhar. Se perder, perder. Mas eu não tenho meia medida. O homem tem que ter decisão. Diga isso para o do lado. Mas o inimigo faz isso na família. Faz isso no clero. Faz isso nas pastorais. Vai numa reunião da pastorais para você ver. Todo mundo fala, todo mundo dá palpite e ninguém faz nada. E os bispos e os padres ficam quase doidos. Essa mulherada de cabelo curto em cima do altar. Diga misericórdia. Amém? Mas tem que tolerar porque os homens não vai. Então os padres têm que tolerar aquela mulherada. Às vezes a mulherada manda no marido em casa, depois quer mandar lá dentro da igreja também. Diga misericórdia. É por isso que eles não querem que o camelote prega. Porque isso é uma realidade. Quanto eu sofri isso na vida. Quantos encontros o padre marcou comigo e a mulherada chegava lá e derrubava tudo.
Não, porque esse homem é um perigo, onde você não sabe, ele faz isso, ele faz aquilo, o povo fica tudo doido, ele fala contra a igreja, ele fala contra Nossa Senhora, ele fala muito mal da igreja, do padre, dos bispos. Olha, é um risco trazer esse homem aqui. Diga misericórdia. A Bíblia está dizendo, versículo 3, a esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado. Só o rei Herodes ficou perturbado? Toda Jerusalém com ele. Jerusalém, cidade de Deus, cidade santa, cidade de Davi, lugar que Deus escolheu para começar a reinar na face da terra, o que os anjos fizeram quando Jesus nasceu. Então agora a terra, meu respeito terra, agora vai ter quem vai exaltar você aqui também. Então todos os que querem ser exaltado e que querem exaltar, só tem um jeito: sair da linhagem herodiana e entrar na linhagem cristã. Só que falsificaram a linhagem cristã. E a cada dia vão falsificando mais a linhagem cristã. As bonitas tradições da igreja estão indo tudo de embrulho. Graças a Deus que está voltando agora. As lindas procissões, os grandes encontros. Olha quanta coisa bonita. E a igreja está de pé pela glória de Deus, nasce debaixo de perseguição. Quanto sangue foi derramado por causa da igreja, quantos mártires a igreja registra e etc. Quantos já tentaram acabar com a igreja, mas a igreja está de pé e graças a Deus aí cheia de gente ainda dentro dela. Porque aqui não é igreja, mas é uma extensão que prepara um povo para a igreja. Tudo que vocês vêem aqui não é nada de camilote. E não é nada de palavra viva. Isso tudo tem um documento que se acabar, fica patrimônio da igreja. E isto porque eu não tenho nenhum assédio mais por futuro, por dinheiro, por bens materiais. Os meus bens será a minha casa no céu, que está quase terminada. Quando terminar tudinho, tchau, palavra viva. Eu vou lá para a minha casa do céu, construída por mão de Cristo, por mão de Deus, com os materiais que eu estou mandando lá. Amém? Eu estou procurando mandar material de alta qualidade. E a hora que eu chegar lá, nunca mais vou ter problema. Já pedi para Jesus deixar uma enxadinha bem encavadinha, porque eu não vou ter como levar daqui, para mim encarpir meu quintalzinho lá e etc. Amém? Amém? Quem limpa, deixa limpo, diga isso. Olha o que o cara fez. Versículo 4. Convocou os príncipes dos sacerdotes, diga misericórdia. Os escribas do povo, indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Então, os escribas, os que escreviam, os que tinham os conhecimentos, os que diziam ser conhecedores da lei, chegaram e disseram, eles não tinham certeza. Disseram-lhe, em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que governará Israel, meu povo. Miqueias escreveu isto. Amados e amadas, então o rei se perturba. E o que ele faz? Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que os astros lhes tinham aparecido. Por isso que existe essa baboseira aí de coach, de espiritismo, maçonaria, benzimento, curandeirismo,
constelação, vidente, espírito, macumbeiro, porque eles tinham uma facilidade de consultar os astros, as estrelas. Porque no mundo pagão há uma credibilidade no mundo de então que os deuses que tinham corpo apareciam com uma determinada luz. E que, ao consultar esta luz, os guias, que eram um povo que já tinha vivido nesta terra, e que agora estava na região dos mortos, conhecendo a terra, porque já tinha vivido nela. E agora, vivendo no mundo dos mortos, ele se ajuntava com os deuses, e há um só Deus, não tem deuses, há um só Deus em três, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas neles é diferente, neles são deuses, e deuses em classes, uma classe maior, outra maior do que o maior, outra maior que o maior, até chegar no Supremo Deus. No Supremo Deus, só chegariam quando eles estivessem aqui, um patamar de conquista de almas, a nível deles terem o mesmo poder do Deus chefe, do Supremo. Nesse Deus Supremo, disponibilizava uma força cósmica, e essa força cósmica, ela precisava estar unido com todos os seres terrestres, estrela, nuvem, sol e lua. Isto então faria os departamentos consecutivos às mensagens necessárias para a Terra ficar sabendo. Então, eles iam consultar as estrelas para receber notícias. Como as notícias eram coniventes ao erro, à corrupção, então os deuses mostravam uma estrela, e da estrela dava um espírito de guia. Então o guia fulano de tal direcionou esta mensagem relacionado a este fato. Então, estes homens viviam só para este fim, ganhavam para viver isto, e era comparsa de Herodes. Então ele chamou secretamente. Por que ele chamou secretamente? Para que, quando houvesse umas situações eminentes, todo mundo queria ir. É como aquele que tem uma profissão de vender terra, corretor. O corretor, quando sabe que tem alguma coisa vendendo, ele voa, porque se ele chegar primeiro e conseguir, o ganho é dele. Os mágicos faziam isso. Quando ventilavam uma notícia que os reis necessitavam de uma ajuda, então voava. E o rei sabia quem era mais perito, menos perito, então ele chamou secretamente os peritos para consultar as estrelas. Versículo 7. Herodes então chamou secretamente os magos e não, lá mais para frente, né? 9. Tendo eles ouvido a palavra do rei, partiram. Não, onde que está aqui? Entraram, onde que o rei está perturbado? Me ajuda aí, gente. É o 7, né? Herodes então, isso, obrigado. Herodes, é porque aqui muda, conforme o relo aqui vai para cima e para baixo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou sobre a época exata em que os astros tinham aparecido, ou seja, as estrelas.
Enviou-as a Belém e disse-lhe: ide informai bem a respeito do menino. Quando tiverem encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido a palavra do rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela encheu-se de profunda alegria os primeiros que foram informar a notícia. Entrando na casa, esses primeiros, a mando de Herodes, acharam o menino com Maria e a mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presente ouro, incenso e mirra. Avisado em sonho que não se tornasse a Herodes, porque esse povo que Herodes mandou era um povo que tinha um relacionamento com o bem. E eles foram a mando de Herodes. Chegou lá, encontraram do jeito que vocês viram. E era para eles voltar a dizer para Herodes onde estava o menino, conforme estava, dar toda a notícia. Só que os anjos avisaram eles para não voltar para Herodes. E para eles não voltar a Herodes, conta-se que desviaram ele do caminho. E com isso o rei se revoltou. E os mágicos disseram: a estrela existe, mas ela não nos dá nenhuma referência. Então, majestade, que esse menino nasceu, porque nós vemos as estrelas, mas ela não direciona, ela não dá nenhum resultado, então não temos noção. Tá bom, é assim? Então, já que ninguém me informa, eu sei o que faço. Chamou os soldados e disse: percorra toda Jerusalém e circunvizinhas, e toda criança de 2 anos para baixo, matem tudo. Já que ninguém me mostra onde está esse menino, então mata todo mundo. Nessa matança ele morre também. E eu fico tranquilo, porque não vem nenhum rei me perturbar. No que esse decreto sai, o anjo que desviou os mensageiros de Herodes chega lá e diz: José, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai matar ele. E eles partiram para o Egito. Olha, gente, quanto sofrimento essa mulher teve por tua, por minha, por nossa causa. Ela ainda estava de dieta e teve que fugir para o Egito e ficar lá em outras línguas, em lugar estranho, sobrevivendo da misericórdia de Deus e de seu Filho, até que morre esse Herodes. É avisado para ela retornar de novo. Quando ela retorna, vem o aviso que todos tinham que se apresentar ao templo. Então vai Maria e José de novo para Jerusalém. E a lei obrigava que levasse, porque os príncipes era isso, os sacerdotes da época era isso. Se você nem fosse no templo, não tinha problema. Se você não rezasse no templo, não tinha problema. Mas se você não fosse mensalmente levar a oferta do templo, você era excluído dele. E Jesus mete o pau nisso. Ai de ti, fariseus hipócritas, vocês fazem o povo jurar pelo templo, mas não pelas orações do templo. Qual é o maior? A oferta do templo ou o próprio templo? Por isso vocês correm mares e montanhas em busca de prosélitos. Em outras palavras, de adeptos. Prosélito quer dizer adeptos. E quando o achar, faz filho do inferno
3 vezes pior do que você mesmo. Ai de ti, fariseus hipócritas, que ajunta fardos, põe nos ombros dos homens, mas não se mexe com uma palha. Mas essa classe de sacerdote, esse templo que vocês levantaram, eu vou destruí-lo em 3 dias e construirei um novo templo. Então, o templo foi destruído e no lugar do templo, Jesus fundou a igreja. Pedro, tu és pedra, e desta pedra, termina, e continue, e as portas do inferno. Essa garantia eu tenho, você tem. Então nem se perturbe, porque agora o Papa que vem, o Papa que vem é aquele que meu Jesus escolher. E se ele não agir conforme Jesus, Jesus tira ele e põe outro. Mas se de repente Jesus quer nos provar pelos nossos pecados, ele vai fazer com nós o que ele fez com o povo de Israel. Jeremias pregava, pedia libertação, eles revoltavam com Jeremias. Jeremias recebe a notícia de Deus. Diga para esse povo, Jeremias, que eles estão igual moeda falsa. Está em 7 de Jeremias, uma hora você lê lá. Em 14 de Jeremias está dizendo assim: não reze mais para esse povo, mas eles não me obedecem mais. Em Jeremias 18, 19, 20 a 30, diz o que Deus pediu para Jeremias. Vai à porta do templo, e lá você declara que Deus vai levantar um reino em Israel, e esse reino vai exilar esse povo na Babilônia. Babilônia era um lugar pervertido, gente. Lugar só de gente à toa. Prostituto, ladrão, enfim, só gente de entregue. E é lá que eles vão ficar exilados. E lá as mulheres dele vão servir aquela raça. Se eles não mudarem de vida, em breve eles vão cair por lá. E lá eles vão ficar escravos por 70 anos. O povo obedeceu? Não é igual hoje. Aí o rei Nabucodonosor deitou e rolou. Eu lancei uns 4 questionários desses assuntos, para você se inteirar. Por favor, faça o questionário. Ele vem mastigadinho só para você responder. E para você entender a história. Então, amados, essa história vai repetir. Camilote, anuncia para esse povo que saia do adultério, que não vivam amaziado, que eles comunguem meu corpo, porque eles não entrarão no céu se não comungar o meu corpo. O Camilote vem e prega duro, as pessoas se revoltam, vai fofocar lá para a igreja, então não vai pregar mais lá não, porque ele prega muito forte. Então deixa, vamos pregando aqui. Aqui ninguém vai nos proibir, em nome de Jesus. E se proibir, eu vou pregar do mesmo jeito. Se tiver um sentado, eu prego para um. Enquanto eu viver, eu vou pregar o evangelho. Amém? E os que quiserem a salvação, que busque. Quem não quiser, fiquem de pé. Olha que milagre, eu cumpri o horário. Que hora que você tem aí? No meu, falta 2 para as 10. Amém. O que vem? Vamos cantar do nascimento de Jesus? Cante. Foi o que Jesus mandou? Foi. Então cantemos. Vamos só achar a letra. Acha. Esse negócio, a senhora tem que bater o dedo para todo lado, né, Alexandre? Eu vejo aqui. Aí bate errado. Bate errado, ele manda para outro. É a tecnologia, né? Fique tranquilo, Alexandre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Você ama? Aquela resposta favorável? Dê a mão para quem você ama, então. Une os corredores. Amém, irmãos? Diga, dá uma chacoalhadinha no amigo e diga, o recado foi dado, irmão. Que bom. A gente não acha Não a letra. conseguiu É aquela achar. música. Nasceu Jesus na gruta de Belém. Nasceu Jesus na gruta de Belém. Jesus é nosso doce luz. Ah, nessa voz não dá, né? Tem voz. Jesus é nosso, somos bem. Aos anjos mil cantamos além. A glória de Deus também. Amém? Mas se não achou, deixa, né? Vai achar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine por todo sempre. Amém. Achou? Não achou? Não achou? Ah, vamos cantar outra então. Vamos cantar outra, Maria? Maria de Nazaré, Essa todo mundo sabe. Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, Maria do puro amor, igual a você ninguém. igual a você ninguém, Mãe pura do meu Mãe Senhor. pura do meu Senhor. Em cada mulher que a Em terra, cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu.